Obrigado, senhora presidente. Cumprimento, boa tarde a todos e a todas. Cumprimento Vossa Excelência, senhora presidente, em exercício, ministra Rosa Weber. Cumprimento a senhora ministra decana, aqui presente, Carmen Lúcia. Cumprimento os senhores ministros, em especial o ministro relator Alexandre de Moraes. Cumprimento os senhores advogados e membros do Ministério Público que estiveram na tribuna, especialmente representando a CONAMP, o doutor Aristides Junqueira, meu colega, ex-procurador-geral da República, hoje advogado, e que fez a defesa dos membros, dos associados dessa Associação Nacional, representada pelo doutor Murrieta, a quem também cumprimento. Cumprimento também, nesta mesma oportunidade, a presidente nacional do Conselho Nacional de Procuradores Gerais de Justiça dos Estados e da União, doutora Norma Angélica, que está presente acompanhando. Cumprimento e parabenizo pelas sustentações orais, não só os advogados, mas especialmente os meus colegas, Mário Sarrubo, Fabiano Dalazen, a colega Fabiana, procuradora de Justiça de Goiás, o representante do Conselho Federal da OAB, Vicente Martins, a todos os que nos acompanham, senhoras servidoras, senhores servidores. Senhores ministros, o tema realmente é tão importante que hoje traz praticamente o Ministério Público brasileiro em toda a sua composição da União e dos Estados, essa casa. Inclusive, trouxe à tribuna grandes oradores, tanto da advocacia privada quanto de membros do Ministério Público, para discutir a alteração que nos foi trazida pela Lei 14.230 de 2021. Cujo objeto é a retroatividade para beneficiar, que se discute isso, para beneficiar aqueles que, porventura, tenham cometido atos de improbidade administrativa na modalidade culposa, inclusive quanto ao prazo de prescrição para as ações de ressarcimento. A Suprema Corte há de delimitar o alcance normativo do texto constante do artigo 5º, inciso 40 da Constituição, que estabelece que a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu, de modo a definir o princípio da retroatividade da norma penal mais benéfica ser ou não aplicável ao direito administrativo sancionador. A lei nova, ao alterar dispositivos da Lei de Improbidade Administrativa de 92, quanto ao elemento subjetivo, explicitou o entendimento já estabelecido no sistema de sanções que estabelece a rejeição da responsabilidade meramente objetiva e de imprescindibilidade da demonstração de grau suficiente da consciência de improbidade para a caracterização do ilícito administrativo. A nova legislação reafirma a vedação de se presumir a má-fé e de se promover a responsabilização objetiva do agente, evidenciando que, uma vez presentes as elementares objetivas e subjetivas, há de se fazer o enquadramento e consequente sancionamento no tipo legal. A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro estabelece no artigo 28 que o agente público responderá pessoalmente por suas decisões ou opiniões técnicas em caso de erro grosseiro. A Lei de Improbidade Administrativa, especialmente no artigo 10, há de ser interpretada em harmonia com a LINDB, de modo a não excluir a possibilidade de responsabilização do agente público cuja conduta evidencia erro grosseiro, o qual, nos termos do Decreto 9.830 de 2019, é o erro manifesto, evidente e inexcusável praticado com culpa grave. Este egrégio Supremo Tribunal Federal, no julgamento das medidas cautelares nas ADIs 6.421, 6.422, 6.424, 6.425, 6.427, 6.428 e 6.431,
ao debater a responsabilização dos agentes públicos por ação ou omissão em atos relacionados com a pandemia da Covid-19, estabeleceu as balizas do que haveria de ser considerado erro grosseiro, precedente que também elucida a interpretação da lei de improbidade para os fins de sua configuração ou não, tanto na redação antiga como na redação nova, aqui apreciada pela Suprema Corte. A constatação da prática do ato de improbidade exige evidenciar a suficiente consciência do agente quanto ao caráter ímprobo de sua ação ou omissão, a revelar um mínimo de intencionalidade, seja sob a denominação de dolo ou de culpa grave ou consciente. Nessa perspectiva, firmar uma posição sobre a retroatividade ou não de norma de direito material mais benéfica, de maneira geral e abstrata, de modo a atingir de forma generalizada todos os processos em curso, parece ser medida que desconsidera a necessidade de o Poder Judiciário analisar em cada caso concreto a conduta do agente à luz dos critérios de caracterização da consciência da prática do ato ímprobo, para definir se presentes os requisitos que caracterizam a improbidade administrativa. Vale dizer, a leitura sistemática da nova redação deixa patente ser vedado presumir má-fé ou vontade dolosa, mas continua permitindo a punição do erro grosseiro. Desse modo, descabe data vênia realizar um juízo dicotômico de retroatividade ou não do novo texto normativo. O exame da eventual retroatividade na nova redação há de considerar a necessidade de compatibilizar a aplicação do artigo 5º, inciso 40 da Constituição, com outros valores constitucionalmente protegidos, como a proteção contra o retrocesso legislativo no combate à corrupção. Este combate ou enfrentamento à corrupção é uma obrigação constitucional que decorre do princípio republicano e do Estado democrático de direito. A coibição e punição dos atos de improbidade administrativa é uma parte importante do cumprimento desse dever constitucional, que materializa também a moralidade e impessoalidade no exercício das funções e cargos públicos. A lei de improbidade administrativa integra o sistema da tutela da probidade, que, além de normas constitucionais e legais, é integrado por normas internacionais, como a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, promulgada no Brasil pelo Decreto 5.687 de 2006. E essa Convenção Internacional impõe aos Estados-partes uma série de obrigações, como os deveres de estabelecer e fomentar práticas eficazes encaminhadas a prevenir a corrupção e avaliar periodicamente os instrumentos jurídicos e as medidas administrativas pertinentes, a fim de determinar se são adequadas para combater a corrupção. O microsistema da tutela da probidade impõe ao legislador uma dupla obrigação. A primeira, instituir medidas eficazes de proteção da probidade e de combate à corrupção. A segunda, não adotar medidas que configurem retrocesso no cumprimento do dever constitucional e internacional de prevenir e puni-la. Nessa esteira, a nova lei de improbidade somente poderia retroagir, data vênia, se não violasse essas obrigações constitucionais e internacionais que integram o sistema jurídico da tutela da probidade. A aplicação retroativa da nova legislação não pode configurar retrocesso legislativo e enfraquecimento do microsistema de proteção à probidade. Se, no regime normativo anterior, a demonstração da existência de consciente ato causador de prejuízo ao patrimônio público era suficiente para a configuração do ato de improbidade, entender que no novo regime só a improbidade, se configurada má-fé especial ou vontade dolosa, consistiria em retrocesso que iria de encontro à ordem jurídico-constitucional e internacional adotada no Brasil de preservação da probidade do combate à corrupção. Quanto ao novo regime de prazos da prescrição, a Lei 14.230 de 2021 alterou o prazo de prescrição para a ação de improbidade e criou uma prescrição intercorrente, em atenção à segurança jurídica e ao ato jurídico perfeito.
o novo regime jurídico da prescrição a ser aplicado no modelo de transição, preservando atos de persecução regularmente praticados antes da alteração legislativa. Tanto a Constituição como a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção impõem ao Estado o dever de estabelecer um prazo de prescrição para atos de improbidade e corrupção. Cumprindo essa obrigação, o legislador pátrio estabeleceu na redação originária da lei um prazo prescricional. E, respeitando esse prazo originário, inúmeros atos de persecução foram praticados e são objetos de processo em curso no Poder Judiciário. São atos jurídicos aperfeiçoados, praticados regularmente sob a ótica do regime jurídico vigente à época da sua prática. Em nenhuma das situações houve inércia do titular da ação sancionatória. O novo regime da prescrição não há de alcançar esses atos, sob pena de quebra da segurança jurídica. Não há de caracterizar prescrição se não existiu inércia do Estado. Isso vale, inclusive, para a prescrição intercorrente, que foi criada pela nova lei. Não nos parece adequado aplicar retroativamente a prescrição intercorrente, atingindo um cenário fático e jurídico no qual o Instituto era inexistente e atingindo processos nos quais os atos de persecução foram praticados regularmente. A aplicação retroativa dos novos prazos da prescrição, inclusive a prescrição intercorrente, a par de quebrar a segurança jurídica, também encontraria o ato jurídico perfeito e implica anistia transversa de atos de improbidade objeto da persecução do Estado. O novo regime da prescrição, portanto, há de ser aplicado no modelo de transição, de modo que os novos prazos incidam em relação a condutas anteriores apenas a partir da adição do novo diploma, sem prejuízo da aplicação da analogia ou da interpretação analógica à luz das demais normas do direito sancionador. Esta é a solução hermenêutica proposta nesta assentada aqui por este procurador, e que entende preservar as garantias constitucionais de segurança jurídica e de proteção dos atos jurídicos perfeitos. Por último, registra, no caso concreto, objeto deste recurso extraordinário, considerando que o Egrégio Tribunal Supremo, o Egrégio Tribunal, ACOR, ainda não definiu se reatuou com dolo ou culpa grave, inexistindo juízo sobre o patamar de consciência da hora recorrente acerca da conduta que lhe é imputada, tem que a mera alteração da legislação não autoriza por si só a rejeitar a alegação de ocorrência do ato de improbidade, que tampouco se acha atingido pela prescrição. Nesse aspecto, o recurso extraordinário há de ser, data vênia, desprovida, com retorno dos autos à origem para a conclusão da fase instrutória. Em face do exposto, manifesto-me pelo desprovimento do recurso extraordinário e, para fins de repercussão geral, apresento a Vossas Excelências as seguintes teses. Número 1. As alterações do caput do artigo 10 da Lei de Improbidade Administrativa apenas explicitam a vedação à responsabilidade objetiva do agente, que sistematicamente sempre foi proibida no direito brasileiro, o qual prossegue permitindo a punição do erro grosseiro. 2. Os novos prazos de prescrição geral e intercorrente previstos na Lei 14.230 de 2021 para os atos de improbidade administrativa que tenham sido cometidos antes da sua edição, somente serão computados a partir da data da sua promulgação. É assim que se manifesta, nesta oportunidade, este Procurador-Geral, registrando a satisfação de ver o Ministério Público Brasileiro aqui unido em derredor de suas maiores autoridades em todo o país. Obrigado, senhora presidente, senhores ministros, senhoras ministras.